Boa noite, meu nome é Luciana e Ina, somos o polo de 13 Tiras. Então, o nosso tema será família e escola, uma relação desigual. Então, a questão do porquê dessa desigualdade. Então, nós vamos ter como suporte uma pesquisa realizada em São Paulo pela aluna e professora, provavelmente, Daniela Figueiredo. Ribeiro, tá, o nome dela, né? Escola Pública do Interior de São Paulo, que observou uma escola e entrevistou individualmente 22 pais. E o resultado que ela obteve, nós podemos ter como suporte um vídeo. Nós não vamos apresentar o vídeo aqui, mas deixamos o link, caso alguém queira assistir. No trabalho ele vai estar, nós vamos ocupar esse vídeo no plano de aula, na aula, né? Então, nesse vídeo, nós temos a presença de uma professora, Heloísa Schmiski, no qual ela é professora de Psicologia Educacional da PUC, e depoimentos de pais durante uma reunião de pais e professores, né? Então, nesse depoimento, os pais, tanto os pais quanto a professora, a especialista, ela fala que esse problema de acompanhamento familiar não acontece só aqui, como todos os países acontece. A escola vê que a família não se envolve, mas não é bem assim que acontece. Os pais até têm o incentivo com os filhos, só eles não têm o suporte. Eles não se sentem seguros para dar esse suporte para os filhos. Eles acham, às vezes, que eles não têm um estudo suficiente para acompanhar o filho, ajudar ele. E muitos pais também veem que a escola ela impõe barreiras. A escola quer que a família esteja junto com ela, mas ela não dá espaço. A professora, ela fala que essa barreira deve ser rompida pela escola, não pelos pais, porque os pais, a escola, a família, ela se sente inferiorizada à escola, bem por essa questão de estudo, de escolarização, né? E também os pais veem como a escola deveria ser mais aberta, porque a escola faz parte da família do aluno também, é a segunda casa dos alunos, né? E para terminar, a especialista ainda reforça dizendo que não existe uma resposta para essa questão, porque cada escola, cada comunidade vai ter que encontrar um meio que satisfaça essa deficiência. Nós realizamos também uma pesquisa de campo. Nós fomos na escola municipal aqui de 13 Tilhas. Ela atende aproximadamente 900 alunos, 180 no educação infantil e 720 alunos no ensino fundamental. Os dados para a nossa pesquisa eles foram coletados através de entrevistas informais, tanto dentro como fora do âmbito escolar. Aí tem uma fotinho da escola, da secretaria, na verdade. A gente percebeu que há uma fala, como se fosse uma fala cristalizada dentro de todas as escolas, parece, que é a questão que a escola faz a sua parte, mas a família não. Meio que a culpa do baixo rendimento escolar dos alunos seria da família, e não da escola, não do professor. Isso é o que se ouve dentro da escola. Algo que todos os agentes escolares entrevistados responderam foi que cada vez mais parece que as crianças vêm mais carentes. Não importa a faixa etária e nem a renda, a classe social que essa criança pertence, ela vem cada vez mais com essa carência. E foi interessante porque um pai também que a gente entrevistou falou sobre isso, sobre a questão de que ele sabe que o tempo que ele deveria passar com seu filho é muito importante, mas que ele não tem esse tempo devido ao trabalho, devido ao excesso de trabalho, né? A preocupação com o trabalho, então tira um pouco às vezes desse tempo que poderia passar com seu filho e dando esse suporte em casa também, olhando o tema, acompanhando o que aprendeu, o que deixou de aprender, o que fez, o que não fez. Não é mais comum, geralmente essa é a principal explicação, no caso,
que é esse excesso de trabalho. Aí nós temos uma charge que rolou na internet, assim, né, bem forte, mas que não deixa de ser uma realidade. No caso aqui, 1969, os pais olhando para o filho, que notas são essas, né? E a professora com toda a autoridade, autonomia ali. Em 2009 já é o inverso, né? Os pais para a professora, né? Que notas são essas, né? Culpando a professora, a escola, no caso. Essa é uma questão que a gente não pode generalizar e dizer que todos os casos são assim, mas também não podemos camuflar e dizer que isso não acontece, porque acontece também em determinados casos e é complicado de certa forma, porque não há nenhuma autonomia dentro de sala para o próprio professor, né? Quem tem autonomia é totalmente o aluno, e quando isso deveria ser recíproco, né? Não só de uma parte só de outra, que é bem a distinção aí. A culpa é de quem, então? E aí, para falar sobre isso, eu pego uma fala de uma agente escolar que nós entrevistamos, é uma professora com mais de 40 anos de docência, então eu acho que ela tem muita experiência, muita bagagem, e ela fala algo que nenhum outro professor que nós entrevistamos falou. Ela disse assim que já é tempo dos professores pararem de culpar a família por causa do baixo rendimento escolar do filho. Ela concorda, sim, que a realidade familiar ela acaba interferindo, às vezes, na atitude do aluno em sala, mas que não é fator determinante, pois os problemas familiares não irão interferir a vida inteira do aluno. Por esta causa, o professor não deve usar como desculpa, né, essa indiferença da família. A questão, ela disse assim, se eu tenho um aluno com problema familiar na minha sala, tudo bem, nem sempre eu vou conseguir resolver o problema que está lá na família, mas ele é meu aluno. Enquanto ele é meu aluno, eu não posso ficar culpando a família e acabando excluindo ele, porque às vezes tem professores que acabam desistindo do aluno. Ela disse, eu não posso fazer isso, ele é meu aluno, eu tenho uma responsabilidade sobre ele enquanto ele está aqui comigo. Então não adianta eu ficar, isso é todo um sistema, então não adianta eu ficar jogando a culpa, né? Joga a culpa dos pais, joga a culpa e acaba jogando a culpa e não se resolve. Então eu achei bem interessante essa fala dela. E aí nós temos outra charge que foi algo que nós falamos tanto na entrevista com os pais quanto com os professores, que é a famosa reunião de pais, que seria onde os pais têm esse acesso maior à escola. E aí tem uma charge do Calvin Haroldo, que a mãe perguntou, a mãe disse assim, revista em quadrinhos só depois do dever de casa. Mas eu já acabei. Tão rápido, você fez direito. Claro, um aluno adiantado como eu, a gente sempre acaba rápido. Então vamos ver isso quando eu voltar da reunião de pais com a dona Ermengarda. Olha o nome da professora, já ajuda, né? Você vai falar com a professora? Sim, a reunião vai ser bem esclarecedora. Caraca, eu esqueci de te dizer que a dona Ermengarda disse que eu sou tão bom que você nem precisa ir na reunião. Então já fica essa questão de, olha, não vai não, esse medo, né, da reunião de pais. E algo que nós achamos interessante foi a questão de que há uma simetria nas falas, porque os agentes escolares, os professores dizem o quê? Que os pais têm participação, que eles vêm, que eles participam, que há diálogo, e que os pais que não vêm é simplesmente descaso dos pais. E nem sempre a gente sabe que às vezes há pais que trabalham, geralmente as reuniões de pais são feitas à noite, e há pais que trabalham à noite, há pais que às vezes não podem vir, mas é quase que geralmente todos os casos é tido como descaso, mas que há esse diálogo. Já da parte dos pais entrevistados, eles falaram o quê? Que não há diálogo, ou seja, ou é só a equipe diretiva, ou é só os professores que falam, que os pais geralmente não têm vez para falar numa reunião escolar, e que mais de um pai sugeriu a questão de poderia ser feita uma reunião por mês, uma reunião de pais. Marcar um dia, o dia 15 do mês tem reunião de pais. E nessa reunião não será algo assim só para expor em disciplina os problemas, mas em que houvesse esse diálogo, nem que fosse algo mais pessoal mesmo. Então os pais vão nas salas de cada uma sala do seu filho e conversem diretamente com o
professor ou com os demais professores, perguntando mesmo, tendo esse diálogo efetivo mesmo, que acaba não tendo. E aí nós colocamos aqui que é de suma importância que a gestão democrática que a gente tanto ouve, que é essa família dentro da escola, ela esteja presente não apenas no papel, não apenas na teoria, mas sim na prática das nossas escolas, né, para que melhore. Nós colocamos também algumas fotos. A escola que nós fizemos a pesquisa, ela realiza, além da reunião de pais, a Feira do Conhecimento. Essa aconteceu na semana passada e ela é aberta aos pais para que venham visitar. E nós achamos, e tanto os pais como os professores ao serem indagados, eles falam que é de suma importância porque a escola está aberta para que os pais venham e eles conseguem, né, olhar o que o filho está aprendendo, como que está, assim, é bem bacana essa relação, todos eles falaram positivamente acerca da Feira do Conhecimento. A Lu agora vai falar um pouco sobre avaliação, caso nós fizéssemos uma aula, né? Sim. Então, para avaliar os alunos e o desempenho deles, nós dividiríamos a sala em 3 grupos, né? Sendo que um ficaria responsável por defender e argumentar a parte da escola, o segundo com a família e o terceiro que seria o mediador que iria fazer essa relação fluir melhor, né? Então, para eles argumentar e defender a escola, a família, e ver o que eles aprenderam, o que eles tiraram de conclusão e ainda levar esse debate afora, além dos muros da escola e de repente até aos pais, aos professores, para ter novas estratégias, porque não é um problema atual, assim, só de agora. E não é só de família e não é só da escola, é de toda a comunidade, toda a globalização, né, em geral. Era isso.